Decreto número 6.214, de 26 de setembro de 2007. Regulamenta o benefício de prestação continuada da assistência social devido à pessoa com deficiência e ao idoso de que trata a Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993, e a Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003. Acresce parágrafo ao artigo 162 do Decreto nº 3.048, de 6 de maio de 1999, e dá outras providências. O Presidente da República, no uso da atribuição que lhe confere o artigo 84, inciso 4, da Constituição, e tendo em vista o disposto no artigo 20 da Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993, e no artigo 34 da Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003. Decreta. Artigo 1º fica aprovado, na forma do anexo deste decreto, o regulamento do benefício de prestação continuada instituído pelo artigo 20 da Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993. Artigo 2º. Revogado. Artigo 3º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. Artigo 4º. Ficam revogados os decretos números 1744, de 8 de dezembro de 1995, e 4.712, de 29 de maio de 2003. Brasília, 26 de setembro de 2007, 186 o da Independência, e 189 o da República. Anexo. Regulamento do benefício de prestação continuada. Capítulo 1. Do benefício de prestação continuada e do beneficiário. Artigo 1º. Benefício de prestação continuada previsto no artigo 20 da Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993, é a garantia de um salário mínimo mensal à pessoa com deficiência e ao idoso, com idade de 65 anos ou mais, que comprovem não possuir meios para prover a própria manutenção, e nem de tê-la provida por sua família. Parágrafo 1º. O benefício de prestação continuada integra a proteção social básica no âmbito do Sistema Único de Assistência Social, SUAS, instituído pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário, em consonância com o estabelecido pela Política Nacional de Assistência Social, PNAS. Parágrafo 2º. O benefício de prestação continuada é constitutivo da PNAS e integrado às demais políticas setoriais, e visa ao enfrentamento da pobreza, à garantia da proteção social, ao provimento de condições para atender contingências sociais, à universalização dos direitos sociais, nos moldes definidos no parágrafo único do artigo 2º da Lei nº 8.742, de 1993. Parágrafo 3º. A plena atenção à pessoa com deficiência e ao idoso beneficiário do benefício de prestação continuada exige que os gestores da assistência social mantenham ação integrada às demais ações das políticas setoriais nacional, estaduais, municipais e do Distrito Federal, principalmente no campo da saúde, segurança alimentar, habitação e educação. Artigo 2º. Compete ao Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário a implementação, a coordenação geral, a regulação, o financiamento, o monitoramento e a avaliação da prestação do benefício, sem prejuízo das iniciativas compartilhadas com estados, Distrito Federal e municípios, em consonância com as diretrizes do SUAS e da descentralização político-administrativa, prevista no inciso 1 do caput do artigo 204 da Constituição e no inciso 1 do caput do artigo 5º da Lei nº 8.742, de 1993. Artigo 3º. O Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, é o responsável pela operacionalização do benefício de prestação continuada, nos termos deste regulamento. Artigo 4º. Para os fins do reconhecimento do direito ao benefício, considera-se: inciso 1, idoso, aquele com idade de 65 anos ou mais. Inciso 2, pessoa com deficiência, aquela que tem impedimentos de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. Inciso 3, incapacidade, fenômeno multidimensional que abrange limitação do desempenho de atividade e restrição da participação,
com redução efetiva e acentuada da capacidade de inclusão social, em correspondência à interação entre a pessoa com deficiência e seu ambiente físico e social. Inciso 4. Família incapaz de prover a manutenção da pessoa com deficiência ou do idoso, aquela cuja renda mensal bruta familiar dividida pelo número de seus integrantes seja inferior a 1/4 do salário mínimo. Inciso 5. Família para cálculo da renda per capita, conjunto de pessoas composto pelo requerente, o cônjuge, o companheiro, a companheira, os pais. Na ausência de um deles, a madrasta ou padrasto, os irmãos solteiros, os filhos e enteados solteiros e os menores tutelados, desde que vivam sob o mesmo teto. E, inciso 6, renda mensal bruta familiar. A soma dos rendimentos brutos auferidos mensalmente pelos membros da família composta por salários, proventos, pensões alimentícias, benefícios de previdência pública ou privada, seguro-desemprego, comissões, pró-labore, outros rendimentos do trabalho não assalariado, rendimentos do mercado informal ou autônomo, rendimentos auferidos do patrimônio, renda mensal vitalícia e benefício de prestação continuada, ressalvado o disposto no parágrafo único do artigo 19. Parágrafo 1º. Para fins de reconhecimento do direito ao benefício de prestação continuada às crianças e adolescentes menores de 16 anos de idade, deve ser avaliada a existência da deficiência e o seu impacto na limitação do desempenho de atividade e restrição da participação social, compatível com a idade. Parágrafo 2º. Para fins do disposto no inciso 6 do caput, não serão computados como renda mensal bruta familiar. Inciso 1. Benefícios e auxílios assistenciais de natureza eventual e temporária. Inciso 2. Valores oriundos de programas sociais de transferência de renda. Inciso 3. Bolsas de estágio supervisionado. Inciso 4. Pensão especial de natureza indenizatória e benefícios de assistência médica, conforme disposto no artigo 5º. Inciso 5. Rendas de natureza eventual ou sazonal, a serem regulamentadas em ato conjunto do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome e do INSS. E, inciso 6, rendimentos decorrentes de contrato de aprendizagem. Parágrafo 3º. Considera-se impedimento de longo prazo aquele que produz efeitos pelo prazo mínimo de 2 anos. Artigo 5º. O beneficiário não pode acumular o benefício de prestação continuada com outro benefício no âmbito da Seguridade Social ou de outro regime, inclusive o seguro-desemprego, ressalvados o de assistência médica e a pensão especial de natureza indenizatória. Parágrafo único. A acumulação do benefício com a remuneração advinda do contrato de aprendizagem pela pessoa com deficiência é limitada ao prazo máximo de 2 anos. Artigo 6. A condição de acolhimento em instituições de longa permanência, como abrigo, hospital ou instituição congênere, não prejudica o direito do idoso ou da pessoa com deficiência ao benefício de prestação continuada. Artigo 7º. O benefício de prestação continuada é devido ao brasileiro, nato ou naturalizado, e às pessoas de nacionalidade portuguesa, em consonância com o disposto no Decreto nº 7.999, de 8 de maio de 2013, desde que comprovem, em qualquer dos casos, residência no Brasil e atendam a todos os demais critérios estabelecidos neste regulamento. Capítulo 2. Da habilitação, da concessão, da manutenção, da representação e do indeferimento. Seção 1. Da habilitação e da concessão. Artigo 8º. Para fazer jus ao benefício de prestação continuada, o idoso deverá comprovar. Inciso 1. Contar com 65 anos de idade ou mais. Inciso 2. Renda mensal bruta familiar, dividida pelo número de seus integrantes, inferior a 1/4 do salário mínimo. E, inciso 3. Não possuir outro benefício no âmbito da Seguridade Social ou de outro regime, inclusive o seguro-desemprego, salvo o de assistência médica e a pensão especial de natureza indenizatória, observado o disposto no inciso 6 do caput e no parágrafo 2º do artigo 4º. Parágrafo único. A comprovação da condição prevista no inciso 3 poderá ser feita mediante declaração do idoso, ou no caso de sua incapacidade para os atos da vida civil, do seu curador. Artigo 9. Para fazer jus ao benefício de prestação continuada, a pessoa com deficiência deverá comprovar. Inciso 1. A existência de impedimentos de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial,
os quais, em interação com diversas barreiras, obstruam sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas, na forma prevista neste regulamento. Inciso 2. Renda mensal bruta familiar do requerente, dividida pelo número de seus integrantes, inferior a 1/4 do salário mínimo. E, inciso 3. Por meio de declaração que não recebe outro benefício no âmbito da Seguridade Social ou de outro regime, inclusive o seguro-desemprego, exceto o de assistência médica e a pensão especial de natureza indenizatória. Parágrafo único. A comprovação da condição prevista no inciso 3 poderá ser feita mediante declaração da pessoa com deficiência ou, no caso de sua incapacidade para os atos da vida civil, do seu curador ou tutor. Artigo 10. A pessoa com deficiência e o idoso deverão informar o número de inscrição no cadastro de pessoas físicas, CPF, e apresentar documento com foto reconhecido por lei, como prova de identidade do requerente. Parágrafo único. As crianças e os adolescentes menores de 16 anos poderão apresentar apenas a certidão de nascimento para fins da identificação de que trata o caput. Artigo 11. Para fins de identificação da pessoa com deficiência e do idoso e de comprovação da idade do idoso, no caso de brasileiro naturalizado, deverão ser apresentados os seguintes documentos: inciso 1, título declaratório de nacionalidade brasileira, e inciso 2, carteira de identidade ou carteira de trabalho e previdência social. Artigo 12. São requisitos para a concessão, a manutenção e a revisão do benefício as inscrições no Cadastro de Pessoas Físicas, CPF, e no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, CadÚnico. Parágrafo 1º. O beneficiário que não realizar a inscrição ou atualização no CadÚnico terá seu benefício suspenso após encerrado o prazo estabelecido na legislação. Parágrafo 2º. O benefício será concedido ou mantido apenas quando o CadÚnico estiver atualizado e válido, de acordo com o disposto no Decreto nº 6.135, de 26 de junho de 2007. Artigo 13. As informações para o cálculo da renda familiar mensal per capita serão declaradas no momento da inscrição da família do requerente no CadÚnico, ficando o declarante sujeito às penas previstas em lei no caso de omissão de informação ou de declaração falsa. Parágrafo 1º. As informações de que trata o caput serão declaradas em conformidade com o disposto no Decreto nº 6.135, de 26 de junho de 2007. Parágrafo 2º. Por ocasião do requerimento do benefício, conforme disposto no parágrafo 1º do artigo 15, o requerente ratificará as informações declaradas no CadÚnico, ficando sujeito às penas previstas em lei no caso de omissão de informação ou de declaração falsa. Parágrafo 3º. Na análise do requerimento do benefício, o INSS confrontará as informações do CadÚnico, referentes à renda, com outros cadastros ou bases de dados de órgãos da administração pública disponíveis, prevalecendo as informações que indiquem maior renda se comparadas àquelas declaradas no CadÚnico. Parágrafo 4º. Compete ao INSS e aos órgãos autorizados pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário, quando necessário, verificar junto a outras instituições, inclusive de previdência, a existência de benefício ou de renda em nome do requerente ou beneficiário e dos integrantes da família. Parágrafo 5º. Na hipótese de as informações do CadÚnico serem insuficientes para a análise conclusiva do benefício, o INSS, inciso 1, comunicará ao interessado, o qual deverá atualizar seu cadastro junto ao órgão local responsável pelo CadÚnico no prazo de 30 dias. Inciso 2, concluirá a análise após decorrido o prazo de que trata o inciso 1. E, inciso 3, no caso de o cadastro não ser atualizado no prazo de que trata o inciso 1, indeferirá a solicitação para receber o benefício. Parágrafo 6º. Quando o requerente for pessoa em situação de rua, deve ser adotado, como referência, o endereço do serviço da rede socioassistencial, pelo qual esteja sendo acompanhado, ou, na falta deste, de pessoas com as quais mantém relação de proximidade. Parágrafo 7º. Será considerado família do requerente em situação de rua as pessoas elencadas no inciso 5 do artigo 4º, desde que convivam com o requerente na mesma situação, devendo, neste caso, ser relacionadas na declaração da composição e renda familiar.
Parágrafo 8º entende-se por relação de proximidade, para fins do disposto no parágrafo 6º, aquela que se estabelece entre o requerente em situação de rua e as pessoas indicadas pelo próprio requerente, como pertencentes ao seu ciclo de convívio que podem facilmente localizá-lo. Artigo 14. O benefício de prestação continuada poderá ser requerido por meio dos canais de atendimento do INSS ou nos órgãos autorizados para este fim. Parágrafo 1º. Os formulários utilizados para o requerimento do benefício serão disponibilizados por meio dos sítios eletrônicos. Inciso 1. Do Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário. Inciso 2. Do INSS, ou, inciso 3. Dos órgãos autorizados pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário ou pelo INSS. Parágrafo 2º. Os formulários a que se refere o parágrafo 1º deverão ser disponibilizados de forma acessível, nos termos estabelecidos pelo Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004. Artigo 15. A concessão do benefício dependerá da prévia inscrição do interessado no CPF e no CAD único, este último atualizado e válido, de acordo com os prazos estabelecidos no Decreto nº 6.135, de 2007. Parágrafo 1º. O requerimento do benefício deverá ser realizado por meio dos canais de atendimento da Previdência Social ou de outros canais definidos em ato do Ministro de Estado do Desenvolvimento Social. Parágrafo 2º. Na hipótese de não ser o requerente alfabetizado ou de estar impossibilitado para assinar o pedido, será admitida a posição da impressão digital na presença de funcionário do órgão recebedor do requerimento. Parágrafo 3º. A existência de formulário próprio não impedirá que seja aceito qualquer requerimento pleiteando o benefício, desde que nele constem os dados imprescindíveis ao seu processamento. Parágrafo 4º. A apresentação de documentação incompleta não constitui motivo de recusa liminar do requerimento do benefício. Parágrafo 5º. Na hipótese de ser verificado que a renda familiar mensal per capita não atende aos requisitos de concessão do benefício, o pedido deverá ser indeferido pelo INSS, sendo desnecessária a avaliação da deficiência. Artigo 16. A concessão do benefício à pessoa com deficiência ficará sujeita à avaliação da deficiência e do grau de impedimento, com base nos princípios da Classificação Internacional de Funcionalidades, Incapacidade e Saúde (CIF), estabelecida pela Resolução da Organização Mundial da Saúde nº 54.21, aprovada pela 54ª Assembleia Mundial da Saúde, em 22 de maio de 2001. Parágrafo 1º. A avaliação da deficiência e do grau de impedimento será realizada por meio de avaliação social e avaliação médica. Parágrafo 2º. A avaliação social considerará os fatores ambientais, sociais e pessoais. A avaliação médica considerará as deficiências nas funções e nas estruturas do corpo, e ambas considerarão a limitação do desempenho de atividades e a restrição da participação social, segundo suas especificidades. Parágrafo 3º. As avaliações de que trata o parágrafo 1º serão realizadas, respectivamente, pelo Serviço Social e pela Perícia Médica do INSS, por meio de instrumentos desenvolvidos especificamente para este fim, instituídos por ato conjunto do Ministro de Estado do Desenvolvimento Social e Agrário e do Presidente do INSS. Parágrafo 4º. O Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário e o INSS garantirão as condições necessárias para a realização da avaliação social e da avaliação médica necessárias ao benefício de prestação continuada. Parágrafo 5º. A avaliação da deficiência e do grau de impedimento tem por objetivo: inciso 1. Comprovar a existência de impedimentos de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial. E, inciso 2. Aferir o grau de restrição para a participação plena e efetiva da pessoa com deficiência na sociedade, decorrente da interação dos impedimentos a que se refere o inciso 1 com barreiras diversas. Parágrafo 6º. Na hipótese de não ser possível prever a duração dos impedimentos a que se refere o inciso 1 do parágrafo 5º, mas existir a possibilidade de que se estendam por longo prazo, o benefício poderá ser concedido, conforme o disposto em ato do Ministro de Estado do Desenvolvimento Social.
Parágrafo 7º. Na hipótese do benefício concedido nos termos do disposto no parágrafo 6º, os beneficiários deverão ser prioritariamente submetidos a novas avaliações da deficiência, observado o intervalo máximo de 2 anos. Parágrafo 8º. A avaliação da deficiência e do grau de impedimento observará os instrumentos de que trata o parágrafo 2º do artigo 2º da Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015, a partir de sua criação, permitindo inclusive que outras políticas para pessoas com deficiência se beneficiem das informações. Parágrafo 9º. Sem prejuízo do compartilhamento das informações de que trata o parágrafo 8º, o acesso à avaliação da deficiência e do grau de impedimento, com a finalidade de permitir que outras políticas para pessoas com deficiência delas se beneficiem, dependerá de prévio consentimento do titular da informação. Parágrafo 10. O consentimento de acesso à avaliação poderá ser manifestado no momento da prestação das referidas informações ou quando do requerimento de acesso à política pública. Parágrafo 11. Ato do Ministro de Estado do Desenvolvimento Social estabelecerá diretrizes para o escalonamento, a priorização e os casos que serão dispensados das reavaliações em razão da deficiência constatada. Artigo 17. Na hipótese de não existirem serviços pertinentes para avaliação da deficiência e do grau de impedimento no município de residência do requerente ou beneficiário, fica assegurado seu encaminhamento ao município mais próximo que contar com tal estrutura, devendo o INSS realizar o pagamento das despesas de transporte e diárias com recursos oriundos do Fundo Nacional de Assistência Social. Parágrafo 1º. Caso o requerente ou beneficiário necessite de acompanhante, a viagem deste deverá ser autorizada pelo INSS, aplicando-se o disposto no caput. Parágrafo 2º. O valor da diária paga ao requerente ou beneficiário e seu acompanhante será igual ao valor da diária concedida aos beneficiários do regime geral de previdência social. Parágrafo 3º. Caso o requerente ou beneficiário esteja impossibilitado de se apresentar no local de realização da avaliação da deficiência e do grau de impedimento a que se refere o caput, os profissionais deverão deslocar-se até o interessado. Artigo 18. A concessão do benefício de prestação continuada independe da interdição judicial do idoso ou da pessoa com deficiência. Artigo 19. O benefício de prestação continuada será devido a mais de um membro da mesma família, enquanto atendidos os requisitos exigidos neste regulamento. Parágrafo único. O valor do benefício de prestação continuada concedido a idoso não será computado no cálculo da renda mensal bruta familiar, a que se refere o inciso 6 do artigo 4º, para fins de concessão do benefício de prestação continuada a outro idoso da mesma família. Artigo 20. O benefício de prestação continuada será devido com o cumprimento de todos os requisitos legais e regulamentares exigidos para sua concessão, devendo seu pagamento ser efetuado em até 45 dias após cumpridas as exigências. Parágrafo único. Para fins de atualização dos valores pagos em atraso, serão aplicados os mesmos critérios adotados pela legislação previdenciária. Artigo 21. Fica o INSS obrigado a emitir e enviar ao requerente o aviso de concessão ou de indeferimento do benefício, e neste caso com indicação do motivo. Seção 2. Da manutenção e da representação. Artigo 22. O benefício de prestação continuada não está sujeito a desconto de qualquer contribuição e não gera direito ao pagamento de abono anual. Artigo 23. O benefício de prestação continuada é intransferível, não gerando direito à pensão por morte aos herdeiros ou sucessores. Parágrafo único. O valor do resíduo, não recebido em vida pelo beneficiário, será pago aos seus herdeiros ou sucessores, na forma da Lei Civil. Artigo 24. O desenvolvimento das capacidades cognitivas, motoras ou educacionais e a realização de atividades não remuneradas de habilitação e reabilitação, dentre outras, não constituem motivo de suspensão ou cessação do benefício da pessoa com deficiência. Artigo 25. A cessação do benefício de prestação continuada concedido à pessoa com deficiência, inclusive em razão do seu ingresso no mercado de trabalho, não impede nova concessão do benefício, desde que atendidos os requisitos exigidos neste decreto. Artigo 26. O benefício será pago pela rede bancária autorizada,
e nas localidades onde não houver estabelecimento bancário, o pagamento será efetuado por órgãos autorizados pelo INSS. Artigo 27. O pagamento do benefício de prestação continuada poderá ser antecipado excepcionalmente, na hipótese prevista no parágrafo 1º do artigo 169 do Decreto nº 3048, de 6 de maio de 1999. Artigo 28. O benefício será pago diretamente ao beneficiário ou ao procurador, tutor ou curador. Parágrafo 1º. O instrumento de procuração poderá ser outorgado em formulário próprio do INSS, mediante comprovação do motivo da ausência do beneficiário, e sua validade deverá ser renovada a cada 12 meses. Parágrafo 2º. O procurador, o tutor ou o curador do beneficiário deverá firmar, perante o INSS ou outros órgãos autorizados pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário, termo de responsabilidade mediante o qual se comprometa a comunicar qualquer evento que possa anular a procuração, a tutela ou a curatela, principalmente o óbito do outorgante, sob pena de incorrer nas sanções criminais e civis cabíveis. Artigo 29. Na hipótese de haver indícios de inidoneidade acerca do instrumento de procuração apresentado para o recebimento do benefício de prestação continuada ou do procurador, tanto o INSS quanto qualquer um dos órgãos autorizados pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário poderão recusá-los, sem prejuízo das providências que se fizerem necessárias para a apuração da responsabilidade e para a aplicação das sanções criminais e civis cabíveis. Artigo 30. Para fins de recebimento do benefício de prestação continuada, é aceita a constituição de procurador com mais de um instrumento de procuração, nos casos de beneficiários representados por parentes de primeiro grau e nos casos de beneficiários representados por dirigentes de instituições nas quais se encontrem acolhidos, sendo admitido também, neste último caso, o instrumento de procuração coletiva. Artigo 31. Não poderão ser procuradores. Inciso 1. O servidor público civil e o militar em atividade, salvo se parentes do beneficiário até o 2º grau. E, inciso 2, o incapaz para os atos da vida civil, ressalvado o disposto no artigo 666 do Código Civil. Parágrafo único. Nas demais disposições relativas à procuração observar-se-á, subsidiariamente, o Código Civil. Artigo 32. No caso de transferência do beneficiário de uma localidade para outra, o procurador fica obrigado a apresentar novo instrumento de mandato na localidade de destino. Artigo 33. A procuração perderá a validade ou eficácia nos seguintes casos. Inciso 1. Quando o outorgante passar a receber pessoalmente o benefício, declarando, por escrito, que cancela a procuração existente. Inciso 2. Quando for constituído novo procurador. Inciso 3. Pela expiração do prazo fixado, ou pelo cumprimento ou extinção da finalidade outorgada. Inciso 4. Por morte do outorgante ou do procurador. Inciso 5. Por interdição de uma das partes. Ou, inciso 6. Por renúncia do procurador, desde que por escrito. Artigo 34. Não podem outorgar procuração o menor de 18 anos, exceto se assistido ou emancipado após os 16 anos. E o incapaz para os atos da vida civil, que deverá ser representado por seu representante legal, tutor ou curador. Artigo 35. O benefício devido ao beneficiário incapaz será pago ao cônjuge, pai, mãe, tutor ou curador, admitindo-se, na sua falta, e por período não superior a 6 meses, o pagamento a herdeiro necessário, mediante termo de compromisso firmado no ato do recebimento. Parágrafo 1º. O período a que se refere o caput poderá ser prorrogado por iguais períodos, desde que comprovado o andamento do processo legal de tutela ou curatela. Parágrafo 2º. O tutor ou curador poderá outorgar procuração a terceiro com poderes para receber o benefício, e nesta hipótese, obrigatoriamente, a procuração será outorgada mediante instrumento público. Parágrafo 3º. A procuração não isenta o tutor ou curador da condição original de mandatário titular da tutela ou curatela. Artigo 35-A. O beneficiário, ou seu representante legal, deve informar ao INSS alterações dos dados cadastrais correspondentes à mudança de nome, endereço e estado civil, a fruição de qualquer benefício no âmbito da Seguridade Social ou de outro regime,
a sua admissão em emprego ou a percepção de renda de qualquer natureza elencada no inciso 6 do caput do artigo 4º. Parágrafo único. O INSS deverá ser informado pelo representante legal ou pelo procurador sobre a propositura de ação judicial relativa à ausência ou à morte presumida do beneficiário. Seção 3. Do indeferimento. Artigo 36. O não atendimento das exigências contidas neste regulamento pelo requerente ensejará o indeferimento do benefício. Parágrafo 1º. Do indeferimento do benefício caberá recurso à Junta de Recursos do Conselho de Recursos da Previdência Social, no prazo de 30 dias, a contar do recebimento da comunicação. Parágrafo 2º. A situação prevista no artigo 24 também não constitui motivo para o indeferimento do benefício. Capítulo 3. Da gestão. Artigo 37. Constituem garantias do SUAS o acompanhamento do beneficiário e de sua família, e a inserção destes à rede de serviços socioassistenciais e de outras políticas setoriais. Parágrafo 1º. O acompanhamento do beneficiário e de sua família visa favorecer-lhes a obtenção de aquisições materiais, sociais, socioeducativas, socioculturais para suprir as necessidades de subsistência, desenvolver capacidades e talentos para a convivência familiar e comunitária, o protagonismo e a autonomia. Parágrafo 2º. Para fins de cumprimento do disposto no caput, o acompanhamento deverá abranger as pessoas que vivem sob o mesmo teto com o beneficiário, e que com este mantêm vínculo parental, conjugal, genético ou de afinidade. Parágrafo 3º. Para o cumprimento do disposto no caput, e para subsidiar os processos de concessão e de revisão bienal do benefício, os beneficiários e suas famílias deverão ser cadastrados no CAD único, observada a legislação aplicável. Artigo 38. Compete ao Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário sem prejuízo do previsto no artigo 2º, redação dada pelo Decreto nº 8.805, de 2016, vigência. Inciso 1. Acompanhar os beneficiários do benefício de prestação continuada no âmbito do SUAS, em articulação com o Distrito Federal, municípios, no que couber, com os estados, visando a inseri-los nos programas e serviços da assistência social e demais políticas, em conformidade com o artigo 11 da Lei nº 8.742, de 1993. Inciso 2. Considerar a participação dos órgãos gestores de assistência social nas ações de monitoramento e avaliação do benefício de prestação continuada, bem como de acompanhamento de seus beneficiários, como critério de habilitação dos municípios e Distrito Federal a um nível de gestão mais elevado no âmbito do SUAS. Inciso 3. Manter e coordenar o Programa Nacional de Monitoramento e Avaliação do Benefício de Prestação Continuada, instituído na forma do artigo 41, com produção de dados e análise de resultados do impacto do benefício de prestação continuada na vida dos beneficiários, em conformidade com o disposto no artigo 24 da Lei nº 8.742, de 1993. Inciso 4. Destinar recursos do Fundo Nacional de Assistência Social para pagamento, operacionalização, gestão, informatização, pesquisa, monitoramento e avaliação do benefício de prestação continuada. Inciso 5. Descentralizar recursos do orçamento do Fundo Nacional de Assistência Social ao INSS para as despesas de pagamento, operacionalização, sistemas de informação, monitoramento e avaliação do benefício de prestação continuada. Inciso 6. Fornecer subsídios para a formação de profissionais envolvidos nos processos de concessão, manutenção e revisão dos benefícios, e no acompanhamento de seus beneficiários, visando a facilidade de acesso e bem-estar dos usuários desses serviços. Inciso 7. Articular políticas intersetoriais, intergovernamentais e interinstitucionais que afiancem a completude de atenção às pessoas com deficiência e aos idosos, atendendo ao disposto no parágrafo 2º do artigo 24 da Lei nº 8.742, de 1993. Inciso 8. Atuar junto a outros órgãos, nas 3 esferas de governo, com vistas ao aperfeiçoamento da gestão do benefício de prestação continuada. E, inciso 9. Garantir as condições necessárias para a inclusão e atualização dos dados do requerente e do beneficiário no CAD único,
Artigo 39. Compete ao INSS, na operacionalização do benefício de prestação continuada. Inciso 1. Receber os requerimentos, conceder, manter, revisar, suspender ou fazer cessar o benefício, atuar nas contestações, desenvolver ações necessárias ao ressarcimento do benefício e participar de seu monitoramento e avaliação. Inciso 2. Realizar, periodicamente, cruzamentos de informações, utilizando o registro de informações do CAD único e de outros cadastros, de benefícios previdenciários e de emprego e renda em nome do requerente ou beneficiário e dos integrantes do grupo familiar. Inciso 3. Realizar a avaliação médica e social da pessoa com deficiência, de acordo com as normas a serem disciplinadas em atos específicos. Inciso 4. Realizar o pagamento de transporte e diária do requerente ou beneficiários e seu acompanhante, com recursos oriundos do FNAS, nos casos previstos no artigo 17. Inciso 5. Enviar comunicações aos beneficiários, aos seus representantes legais ou aos seus procuradores. Inciso 6. Analisar defesas, receber recursos pelo indeferimento e suspensão do benefício, instruir e encaminhar os processos à Junta de Recursos. Inciso 7. Efetuar o repasse de recursos para pagamento do benefício, junto à rede bancária autorizada ou entidade conveniada. Inciso 8. Participar, em conjunto com o Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário, da instituição de sistema de informação e de alimentação de bancos de dados sobre a concessão, o indeferimento, a manutenção, a suspensão, a cessação, o ressarcimento e a revisão do benefício de prestação continuada, além de gerar relatórios gerenciais e subsidiar a atuação dos demais órgãos no acompanhamento do beneficiário e na defesa de seus direitos. Inciso 9. Submeter à apreciação prévia do Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário atos que disponham sobre matéria de regulação e de procedimentos técnicos e administrativos que repercutam no reconhecimento do direito ao acesso, à manutenção e ao pagamento do benefício de prestação continuada. Inciso 10. Instituir, em conjunto com o Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário, formulários e documentos necessários à operacionalização do benefício de prestação continuada. E, inciso 11. Apresentar ao Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário relatórios periódicos das atividades desenvolvidas na operacionalização do benefício de prestação continuada e na execução orçamentária e financeira dos recursos descentralizados. Parágrafo único. A análise das defesas a que se refere o inciso 6 do caput deve observar o disposto no capítulo 11 da Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999. Artigo 40. Compete aos órgãos gestores da assistência social dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, de acordo com o disposto no parágrafo 2º do artigo 24 da Lei nº 8.742, de 1993, promover ações que assegurem a articulação do benefício de prestação continuada com os programas voltados ao idoso e à inclusão da pessoa com deficiência. Capítulo 4. Do monitoramento e da avaliação. Artigo 41. Fica instituído o Programa Nacional de Monitoramento e Avaliação do Benefício de Prestação Continuada da Assistência Social, que será mantido e coordenado pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário, em parceria com o INSS, os Estados, o Distrito Federal e os municípios, como parte da dinâmica do SUAS. Parágrafo 1º. O Programa Nacional de Monitoramento e Avaliação do Benefício de Prestação Continuada, baseado em um conjunto de indicadores e de seus respectivos índices, compreende: inciso 1. O monitoramento da incidência dos beneficiários e dos requerentes por município brasileiro e no Distrito Federal. Inciso 2. O tratamento do conjunto dos beneficiários como uma população com graus de risco e vulnerabilidade social variados, estratificada a partir das características do ciclo de vida do requerente, sua família e da região onde vive. Inciso 3. O desenvolvimento de estudos intersetoriais que caracterizem comportamentos da população beneficiária por análises geodemográficas, índices de mortalidade e morbidade, entre outros, nos quais se inclui a tipologia das famílias dos beneficiários e das instituições em que eventualmente viva ou conviva. Inciso 4.
a instituição e manutenção de banco de dados sobre os processos desenvolvidos pelos gestores dos estados, do Distrito Federal e dos municípios para inclusão do beneficiário às suas e demais políticas setoriais. Inciso 5. A promoção de estudos e pesquisas sobre os critérios de acesso, implementação do benefício de prestação continuada e impacto do benefício na redução da pobreza e das desigualdades sociais. Inciso 6. A organização e manutenção de um sistema de informações sobre o benefício de prestação continuada, com vistas ao planejamento, desenvolvimento e avaliação das ações, e, inciso 7, a realização de estudos longitudinais dos beneficiários do benefício de prestação continuada. Parágrafo 2º. As despesas decorrentes da implementação do programa, a que se refere o caput, correrão com as dotações orçamentárias consignadas ao Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário. Parágrafo 3º. O Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário e o INSS deverão integrar suas bases de dados, quanto às informações que compõem a base de dados do CadÚnico e compartilhá-las com o Cadastro Inclusão, instituído pelo artigo 92 da Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015, quando se tratar de informação referente à pessoa com deficiência. Parágrafo 4º. Até que esteja concluída a integração das bases de dados de que trata o parágrafo 3º, o Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário deverá fornecer ao INSS, mensalmente, as informações do CadÚnico necessárias à concessão e à manutenção do benefício de prestação continuada, em especial aquelas relativas à composição do grupo familiar, à renda de todos os integrantes. Artigo 42. O benefício de prestação continuada deverá ser revisto a cada 2 anos, para avaliação da continuidade das condições que lhe deram origem, conforme dispõe o artigo 21 da Lei nº 8.742, de 1993, passando o processo de reavaliação a integrar o Programa Nacional de Monitoramento e Avaliação do Benefício de Prestação Continuada. Parágrafo 1º. A revisão de que trata o caput será realizada pelo INSS, por meio da utilização de cruzamento de informações do beneficiário e de seus familiares existentes em registros e bases de dados oficiais, na forma estabelecida em ato do Ministro de Estado do Desenvolvimento Social, e observará: inciso 1. O cadastramento ou a atualização cadastral no CadÚnico, conforme o disposto no Decreto nº 6.135, de 2007. Inciso 2. A confrontação de informações de cadastros de benefícios, emprego e renda ou outras bases de dados de órgãos da administração pública disponíveis, referentes à renda do titular e de sua família. Inciso 3. O cruzamento de dados para fins de verificação de acúmulo do benefício com outra renda no âmbito da Seguridade Social ou de outro regime, conforme vedação a que se refere o parágrafo 4º do artigo 20 da Lei nº 8.742, de 1993. E, inciso 4. As reavaliações da deficiência constatada anteriormente, quando o beneficiário não tenha superado os requisitos de renda familiar mensal per capita. Parágrafo 2º. Identificada a superação de condição para manutenção do benefício, após a atualização das informações junto ao CadÚnico, o INSS deverá suspender ou cessar o benefício, conforme o caso, observado o disposto no artigo 47. Parágrafo 3º. A revisão de que trata o caput poderá ser realizada para os benefícios concedidos ou reativados judicialmente, observados os critérios definidos na decisão judicial. Parágrafo 4º. O Ministério do Desenvolvimento Social e o Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão compartilharão as bases de dados nos termos do Decreto nº 8.789, de 29 de junho de 2016. Parágrafo 5º. Os benefícios concedidos administrativamente que utilizem critérios definidos em ações civis públicas poderão ser revisados de acordo com os mesmos critérios de sua concessão. Parágrafo 6º. A reavaliação médica e social da deficiência fica condicionada à conclusão da análise relativa à renda, decorrente do procedimento disposto no inciso 2 do parágrafo 1º.
Parágrafo 7º. A reavaliação médica e social da deficiência poderá ser priorizada ou dispensada por ato do Ministro de Estado do Desenvolvimento Social, considerados o tipo e a gravidade do impedimento, a idade do beneficiário e a duração do benefício. Parágrafo 8º. O Ministro de Estado do Desenvolvimento Social editará ato complementar ao disposto neste artigo. Capítulo 5. Da Defesa dos Direitos e do Controle Social. Artigo 43. O Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário deverá articular-se com os Conselhos de Assistência Social, do idoso, da pessoa com deficiência, da criança e do adolescente, da saúde para desenvolver ações de controle e defesa dos direitos dos beneficiários do benefício de prestação continuada. Artigo 44. Qualquer pessoa física ou jurídica de direito público ou privado, especialmente os conselhos de direitos, os conselhos de assistência social e as organizações representativas de pessoas com deficiência e de idosos, é parte legítima para provocar a iniciativa das autoridades do Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário, do INSS, do Ministério Público e dos órgãos de controle social, e para lhes fornecer informações sobre irregularidades na aplicação deste regulamento, quando for o caso. Artigo 45. Qualquer cidadão que observar irregularidade ou falha na prestação de serviço referente ao benefício de prestação continuada poderá comunicá-la às ouvidorias do Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário, observadas as atribuições de cada órgão e em conformidade com as disposições específicas de cada pasta. Artigo 45-A. As informações referentes às despesas com benefício de prestação continuado deverão ser incluídas, de forma individualizada, no portal da Transparência do Poder Executivo Federal, de que trata o Decreto nº 5.482, de 30 de junho de 2005, observado o disposto no artigo 31 da Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011. Artigo 46. Constatada a prática de infração penal decorrente da concessão ou da manutenção do benefício de prestação continuada, o INSS aplicará os procedimentos cabíveis, independentemente de outras penalidades legais. Capítulo 6. Da suspensão e da cessação. Artigo 47. O benefício de prestação continuada será suspenso nas seguintes hipóteses. Inciso 1. Superação das condições que deram origem ao benefício, previstas nos artigo 8º e artigo 9º. Inciso 2. Identificação de irregularidade na concessão ou manutenção do benefício. Inciso 3. Não inscrição no CAD único após o fim do prazo estabelecido em ato do Ministro de Estado do Desenvolvimento Social. Inciso 4. Não agendamento da reavaliação da deficiência até a data limite estabelecida em convocação. Inciso 5. Identificação de inconsistências ou insuficiências cadastrais que afetem a avaliação da elegibilidade do beneficiário para fins de manutenção do benefício, conforme o disposto em ato do Ministro de Estado do Desenvolvimento Social. Ou, inciso 6, identificação de outras irregularidades. Parágrafo 1º. A suspensão do benefício deve ser precedida de notificação do beneficiário, de seu representante legal ou de seu procurador, preferencialmente pela rede bancária, sobre a irregularidade identificada e da concessão do prazo de 10 dias para a apresentação de defesa. Parágrafo 2º. Se não for possível realizar a notificação de que trata o parágrafo 1º pela rede bancária ou pelo correio, o valor do benefício será bloqueado. Parágrafo 3º. O bloqueio do valor do benefício consiste no comando bancário, que impossibilita temporariamente a movimentação do valor referente ao benefício, observadas as seguintes regras. Inciso 1. O bloqueio terá duração máxima de 1 mês. Inciso 2. O valor do benefício será desbloqueado após contato do beneficiário, do seu representante legal ou do seu procurador, por meio dos canais de atendimento do INSS, presenciais ou remotos, ou de outros canais definidos para esse fim. E inciso 3. No momento da solicitação do desbloqueio, o INSS, ou outros canais definidos para esse fim, deverão notificar o beneficiário, o seu representante legal, ou o seu procurador sobre a situação de irregularidade, e sobre a concessão do prazo para apresentação de defesa, devendo o interessado confirmar ciência.
Parágrafo 4º. Após a notificação e o desbloqueio, o beneficiário, o seu representante legal, ou o seu procurador terá o prazo de 10 dias para apresentar a defesa junto aos canais de atendimento do INSS ou a outros canais autorizados para esse fim. Parágrafo 5º. O INSS terá o prazo de 30 dias, prorrogável por igual período, para analisar a defesa interposta. Parágrafo 6º. O benefício será mantido caso a defesa apresentada seja acatada. Parágrafo 7º. A suspensão do pagamento do benefício consiste na interrupção do envio do pagamento à rede bancária e observará as seguintes regras. Inciso 1. O benefício será suspenso. A. Quando o beneficiário, o seu representante legal ou o procurador for notificado e não apresentar defesa no prazo de 10 dias. B. Quando os elementos apresentados na defesa forem insuficientes. C. Quando o beneficiário não entrar em contato com os canais de atendimento do INSS ou outros canais autorizados para esse fim no prazo de 30 dias, contado do bloqueio de que trata o parágrafo 3º, ou D. Quando informada a ausência do beneficiário pelo representante legal ou pelo procurador, na forma da lei. Inciso 2. O beneficiário, o seu representante legal ou o seu procurador deverá ser comunicado sobre os motivos da suspensão do benefício e sobre o prazo de 30 dias para a interposição de recurso, junto aos canais de atendimento do INSS ou a outros canais autorizados para esse fim. E, inciso 3. O recurso interposto será analisado pelo Conselho de Recursos do Seguro Social, CRSS. Parágrafo 8º. A interposição de recurso não gera efeito suspensivo. Parágrafo 9º. O benefício será restabelecido caso o recurso interposto ao CRSS seja provido, sendo devidos os valores desde a suspensão do benefício, respeitado o teor da decisão. Artigo 47-A. O benefício de prestação continuada será suspenso em caráter especial quando a pessoa com deficiência exercer atividade remunerada, inclusive na condição de microempreendedor individual, mediante comprovação da relação trabalhista ou da atividade empreendedora. Parágrafo 1º. O pagamento do benefício suspenso na forma do caput será restabelecido mediante requerimento do interessado que comprove a extinção da relação trabalhista ou da atividade empreendedora, e quando for o caso, o encerramento do prazo de pagamento do seguro-desemprego, sem que tenha o beneficiário adquirido direito a qualquer benefício no âmbito da Previdência Social. Parágrafo 2º. O benefício será restabelecido. Inciso 1. A partir do dia imediatamente posterior, conforme o caso, da cessação do contrato de trabalho, do encerramento da atividade empresarial, da última competência de contribuição previdenciária recolhida como contribuinte individual, ou do encerramento do prazo de pagamento do seguro-desemprego, ou, inciso 2, a partir da data do protocolo do requerimento, quando requerido após 90 dias, conforme o caso, da cessação do contrato de trabalho, da última competência de contribuição previdenciária recolhida como contribuinte individual, ou do encerramento do prazo de pagamento do seguro-desemprego. Parágrafo 3º. Na hipótese prevista no caput, o prazo para reavaliação bienal do benefício, prevista no artigo 42, será suspenso, voltando a correr, se for o caso, a partir do restabelecimento do pagamento do benefício. Parágrafo 4º. O restabelecimento do pagamento do benefício prescinde de nova avaliação da deficiência e do grau de impedimento, respeitado o prazo para reavaliação bienal. Parágrafo 5º. A pessoa com deficiência contratada na condição de aprendiz terá seu benefício suspenso somente após o período de 2 anos de recebimento concomitante da remuneração e do benefício, nos termos do parágrafo 2º do artigo 21-A da Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993. Artigo 48. O benefício será cessado. Inciso 1. Nas hipóteses de óbito, de morte presumida ou de ausência do beneficiário na forma da lei. Inciso 2. Quando o beneficiário, o seu representante legal ou o seu procurador não interpuser recurso ao CRSS no prazo de 30 dias, contado da suspensão do benefício, ou, inciso 3, quando o recurso ao CRSS não for provido. Parágrafo 1º. O representante legal ou procurador são obrigados a informar ao INSS a ocorrência das situações a que se refere o inciso 1 do caput.
Parágrafo 2º. O INSS comunicará ao beneficiário, seu representante legal ou seu procurador, por meio dos canais de atendimento do INSS ou de outros canais autorizados para esse fim, sobre os motivos que levaram à cessação do benefício. Artigo 48-A. Ato conjunto do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome e do INSS disporá sobre a operacionalização da suspensão e cessação do benefício de prestação continuada. Artigo 48-B. Fica vedada a reativação de benefício cessado quando esgotadas todas as instâncias administrativas de recurso. Artigo 49. Cabe ao INSS, sem prejuízo da aplicação de outras medidas legais, adotar as providências necessárias à restituição do valor do benefício pago indevidamente, ressalvados os casos de recebimento de boa-fé. Parágrafo 1º. O montante indevidamente pago será corrigido pelo mesmo índice utilizado para a atualização mensal dos salários de contribuição utilizados para apuração dos benefícios do regime geral de previdência social, e deverá ser restituído, sob pena de inscrição em dívida ativa e cobrança judicial. Parágrafo 2º. Na hipótese de o beneficiário permanecer com direito ao recebimento do benefício de prestação continuada, ou estar em usufruto de outro benefício previdenciário regularmente concedido pelo INSS, poderá devolver o valor indevido de forma parcelada, atualizado nos moldes do parágrafo 1º, em tantas parcelas quantas forem necessárias à liquidação do débito de valor equivalente a 30% do valor do benefício em manutenção. Parágrafo 3º. A restituição do valor devido deverá ser feita em única parcela, no prazo de 60 dias contados da data da notificação, ou mediante acordo de parcelamento, em até 60 meses, na forma do artigo 244 do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto nº 3.048, de 1999, ressalvado o pagamento em consignação previsto no parágrafo 2º. Parágrafo 5º. O valor ressarcido será repassado pelo INSS ao Fundo Nacional de Assistência Social. Parágrafo 6º. Em nenhuma hipótese serão consignados débitos originários de benefícios previdenciários em benefícios de prestação continuada. Capítulo 7. Das disposições gerais e transitórias. Artigo 50. O Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome e o INSS terão prazo até 31 de maio de 2009 para implementar a avaliação da deficiência e do grau de incapacidade prevista no artigo 16, parágrafo único. A avaliação da deficiência e da incapacidade, até que se cumpra o disposto no parágrafo 4º do artigo 16, ficará restrita ao exame médico pericial e laudo realizados pelos serviços de perícia médica do INS,